Oh, já estamos aqui de volta, a gente estávamos aqui sorrindo com as buscas e visões que aparecem aqui também nos estúdios da TV Biosegredo. E a gente viu aqui algumas bebidas sendo servidas no intervalo. Olha, nem vou contar para vocês. Se vocês têm interesse em saber o que foi servido no intervalo do programa Sinais de Fumaça, mande um e-mail para a produção do programa TV Biosegredo. Vocês vão observar o que é que são servidos aqui, tá bom? Pô, Samuel, do jeito que você fala, foi só uma aguinha, viu? Foi só isso. O nosso amigo Alexandre é fantástico. Isso aí, tá certo. Muito bem. Vamos lá então, vamos para a segunda parte, vamos tirar uma outra carta, Samuel? Vamos lá, vamos ver o que tem aqui pra gente. Olha aí. Olha que carta também, hein? Forte, hein? Essa aqui é muito forte, essa daqui é a morte do xamã. Morte do xamã, isso aqui também é uma cerimônia que também, resumindo, né, a pessoa vai para o meio do mato, vai ficar lá, às vezes 1 dia, 2 dias, 3 dias, só que dessa vez ela fica enterrada. Enterrada. É feito como se fosse uma cova, uma sepultura. A pessoa fica enrolada só num tecido de algodão, né? Aí ela fica naquela cova, lógico, com a cabeça para fora, com o pescoço para fora, então ela é enterrada. E ela fica lá durante uma noite, 2 dias, 3 dias, tá? O que acontece com isso? Né? Você deve estar pensando, nossa, que coisa louca, maluca, né? Mas deve encher de bicho, deve vir formiga, com certeza. Com certeza, né? Fora todos os barulhos, fora todos, né? Então isso daí é um rito de passagem, tá? Assim, quando você confronta os seus medos, mas confronta de vez os seus medos, tá? Então você precisa confrontar, trazer eles à tona, né? Sempre falam que aquilo que a gente mais tem medo é aquilo que a gente mais precisa enfrentar. Então, essa cerimônia é feita para isso, para confrontar os medos. O sentido dela é confrontar o medo. E por que chama morte do xamã? Porque você confrontando os medos, né, você vai morrer para o antigo, aquele cheio de medos, ou para aquele aspecto da sua vida que estava cheia de medos, para renascer numa confiança, numa fé, numa alegria e num amor. Tá? Então deixar os medos para trás, deixar o velho para trás, para que você possa renascer de um outro jeito, revigorado, estimulado e pronto, né, para atuar, continuar a vida atuando de uma forma mais leve, de uma forma mais gostosa, com os caminhos abertos pela frente. Uma das coisas que também é interessante relacionado com essa carta, ela é a morte do xamã. E nessa morte do xamã, por que é que vai ficar lá enterrado? Porque uma pergunta, por que é que nós ainda mantemos um rito de passagem quando nossos familiares ou os parentes morre o corpo, vai lá e enterra, né? Porque quando você enterra na natureza, ela regenera aquela energia, ela aproveita aquela energia para transformar em algo novo. É como se aquele corpo, aquilo que foi colocado, enterrado ali, fosse uma semente que ia brotar alguma coisa diferente. Porque era o mesmo processo de uma planta. Ele colocava uma semente lá na terra, nascia um pé de árvore, uma semente pequenininha e nascia um grande pé de carvalho. E aí o que acontece? Para você se tornar, inclusive, um xamã melhor, uma outra pessoa, renascer para uma medicina mais potente, mais poderosa, você tinha que morrer completamente, ser enterrado e passar por todo o processo de ser despedaçado, ficar em pedaços, se tornar semente novamente, deixar tudo que você admirava para você ser um outro totalmente diferente. Inclusive, esse processo de morte e renascimento é também uma cerimônia, um rito de passagem que testifica se a pessoa é ou não é um xamã. Porque aquele que passa por esse processo, venceu a morte, ele pode trazer a vida. Ele pode trazer esse renascimento para as pessoas. Ele tem as medicinas, as forças, os poderes de enfrentar os espíritos da sombra, das doenças,
da morte, do medo. Ele consegue trazer a coragem para a sua comunidade porque ele já está corajoso com ele mesmo. Ele transcendeu a si mesmo. Ele foi lá, visitou nos recônditos mais escondidos da sua alma aquilo que ele mais temia. E pegou lá, nesse enfrentamento, nessa medicina, ele trouxe a medicina e vem para o renascimento, para a vida fortalecido, cheio de vida, cheio de possibilidade de, aqui, eu tenho um antídoto. Eu tenho um antídoto para essa sua dor, que é a mesma dor que a minha. Eu tenho um antídoto para essa doença, porque era a mesma doença que eu passei. Eu tenho um antídoto para esse medo, porque agora eu tenho essa coragem de ter enfrentado esse. Ele renasceu para isso, para o novo. E aí ele é um xamã. Aquele que caminhou no mundo invisível e trouxe para o mundo visível uma nova medicina. Ele é novo. É por isso que muitas vezes, depois de uma cerimônia como essa, você ganha até um nome. Um novo nome. Porque você não é o mesmo mais. Isso é outro. Melhor. Mais poderoso. Exatamente, né? O xamã é aquele que é considerado o curador curado. O curador curado, olha que coisa, né? Ele, quando atende uma pessoa, ou quando ele está falando com alguém vem lhe trazer os seus dores, as suas mágoas, ele sabe do que a pessoa está falando, porque ele sentiu aquilo no corpo, ou na pele, ou na alma. Então, ele sabe do que aquela pessoa está falando. Ao contrário de pessoas, né, que ouviram falar, ou estudaram, ou leram sobre aquilo. Não estou tirando mérito de ninguém, não, tá? Porque a gente não está aqui para, saber da experiência da vida de cada um. Cada um sabe da sua vida, tá? Mas o xamã é o cara que ele fala com autoridade com aquilo. Então ele pode entender, ouvir aquela pessoa e fazer a medicina de cura, certo? Para tirar aquele mal, aquela mazela que está acometendo aquela pessoa, né? Como Samuel falou, o rito de passagem aqui, ele é específico para xamãs. Não é? Essa é uma metáfora, por isso que ele é enterrado, por isso que fica lá 2, 3 dias, tal, sabe? Esse é o xamã, né? Ele vai confrontar os medos da noite, né? A noite tem aquela coisa do mistério, né? Do medo, ainda mais imagina isso lá no meio do mato. Cobra, vai vir, vai. Na verdade vão vir os fantasmas, né? Os medos, né? Que você vai confrontar. E aí ele sai regenerado, ele sai curado, ele sai com outro nome até, né? Como Samuel falou, né? Agora, e na nossa vida, o que tem a ver isso? Tá? Lógico, a gente não precisa ser enterrado, a gente não precisa, de grandes mudanças, mas a gente precisa sim, às vezes morrer para o velho, largar o velho, se desapegar do velho e deixar o novo vir. Então você precisa morrer para o velho, né? E nascer para o novo. Tá? Aquela pessoa que você não gosta mais, né? Que você não gosta mais do jeito como você estava fazendo, a gente comentou isso, não é? No primeiro bloco, tal, chega um ponto que você não está gostando mais do jeito como você está fazendo as coisas, tá? Isso, morra para isso. Né? Isso aí bem provavelmente está baseado no medo que você tem, numa mágoa que você tem, tá? Num ódio que você carrega, né? Num rancor que você pegou de uma pessoa. Tá? Então deixa esse negócio para trás, e traz o perdão, traz a cura, e aí você está como morrendo para o velho, né? Para a velha pessoa, e nascendo para o novo. Então essa metáfora, você pode fazer isso a qualquer momento da sua vida. Você não precisa esperar, você ser enterrado para isso, né? Essa cerimônia, né, assim, da metáfora da coisa. Então vamos ficar, né, com aquilo de, o velho não serve mais, deixa embora, porque o novo está aí prontinho, gostoso, só para, né, levar você para as coisas boas que você quer. E é uma coisa bem bacana isso, né? Você deixar com que aquela sua parte medonha, aqueles seus maiores medos sejam realmente enfrentados e sair com uma pessoa nova na sua vida. Você tem uma expressão de qualidade na sua fala, na sua postura, na sua vida tão grande que você se torna uma pessoa confiável. Quando você renasce, você realmente enfrenta esses seus medos, você se torna uma pessoa confiável.
Aí você pode falar assim para as pessoas assim: eu consigo falar ou trazer um conselho, uma sugestão para você, porque eu já passei por isso. Eu já me enfrentei. E de verdade a nossa maior luta, o nosso maior enfrentamento é com a gente mesmo. A nossa maior batalha é sempre com a gente mesmo. Quantas vezes a gente tem que se degladiar, muitas vezes, para escolher e decidir as coisas que a gente quer desenvolver, para renascer. Porque uma parte parece que fica lá lutando. Fica, você conhece a parte. Mas aí desponta na sua frente aquela floresta escura, que tem um monte de possibilidades. E a outra parte, não, você tem que mudar, você tem que transformar. E essa batalha vem para o quê? Para você transcender mesmo, morrer o velho e renascer. E a nossa vida é um processo de morte e renascimento constante. A gente está morrendo e renascendo todo o tempo. Mas muitas das vezes a gente está se apegando e não deixando com que as coisas realmente passem. Buscando sempre ficar preso com aquilo. Quando a gente decide realmente, agora chega. Agora não dá mais. Agora chegou o ponto, o marco da minha vida que eu vou renascer. Indiferente do que vão achar, do que vão pensar, do que vão dizer. Eu vou ser o que eu assumo que eu vou ser. Porque eu assumo que eu vou ser o melhor de mim. E eu renasço para esse melhor de mim. Com medo, com ameaças, com confrontos. Vão existir? Vão. Mas eu vou em frente. Eu vou seguir em frente. E aí você fica inteiro de alma. Dá uma garra, dá uma energia, dá uma força, dá um poder. Que você sente até um próprio xamã que passou por uma cerimônia como essa. As 3 noites enterrado é fichinha quando você tem que resolver um relacionamento de 10, 15 anos. De decidir cortar os laços. É fichinha quando você tem a decisão assim, não, agora eu vou sair desse trabalho, desse lugar onde eu estou, porque não está me agradando. De tantos anos dedicado àquilo. E é uma grande morte quando você faz uma coisa dessa. Uma atitude como essa. Uma postura como essa. E de verdade, eu admiro quando você toma uma postura como essa. Porque você pode me dizer assim, eu passei por isso e eu consegui. Assim como os xamãs conseguiam nas cerimônias e conseguem nas cerimônias, eu consigo na minha vida diária. Eu consigo no meu dia a dia. Porque eu tenho a força, eu tenho o poder, eu tenho toda a possibilidade de realização e de realizar na vida. E esse novo ser renascido fica diferente na sua família, fica diferente no seu meio ambiente, fica diferente nas relações com as pessoas. Porque você é novo. Um novo ser. Uma nova consciência que está desperta ali. Pronta para fazer o quê? Desbravar novas florestas, novos mistérios, novas possibilidades. E é assim que você cresce. Em sabedoria, em experiência, em conhecimentos, em prosperidade, em relacionamentos. É morrendo e renascendo. E observando que a vida também está nesse processo. Renascendo para o novo melhor. Melhor. Sempre no seu melhor. Mudanças são sempre para melhor, né? Sim. Sempre para melhor. Pode não parecer, né? No começo, assim, não sei o que fazer, puxa, como será isso? Não tenho capacidade e tal. Não. Mudança é sempre para melhor. Que a gente acaba se acostumando, acaba ficando na zona de conforto. Sim. Da gente, qualquer coisa, olha, eu estou pedindo para não fazer onda tal, né, para mim. Não, vai em frente. Sabe, se a vida está te trazendo uma coisa nova, é sinal que você tem capacidade, sim, né? Assim, essa mudança que, né, a gente está comentando aqui, exige coragem, né? Exige muita coragem. Aliás, qualquer mudança, né, assim, nós estamos falando de coisas do dia a dia aqui e tal, exige muita coragem, sim, tá? Mas a gratificação ela vem depois, quando você olhar para trás e falar, puxa vida, olha, eu fui em frente, apesar dos medos, apesar disso, apesar de tudo e de todos, e eu consegui. Né? Você se torna um exemplo, sabe? Assim, pode ser nas mínimas coisas, né? Não precisa ser, aquela pessoa, sabe? Não pode ser, sabe? Você influencia as pessoas que estão à sua volta, tá? O seu núcleo, né? Sua tribo, lá. Você influencia essas pessoas, né? E eu tenho uma outra coisa para dizer. Nunca antes, na história da humanidade, esteve tão propícia as coisas para mudanças do que atualmente, neste momento que a gente vive.
Nós estamos num momento de mudança, isso é falado de diversas maneiras, que o mundo vai acabar em 2012 e que nós vamos todos renascer ou não vai renascer coisas, sabe? Não importa, né? Essas aí são as teorias fatalísticas, né? Para mim que não tem nada a ver, são interpretações erradas, só que mexe com medo das pessoas, só isso. Mas a quantidade de informação que se tem hoje a respeito de coisas de mudança e o acesso que se tem a essas informações hoje com o advento da internet, nunca que se saiba na história, sabe, teve alguma coisa semelhante. Então tá tudo aí, as informações estão aí, tem gente de monte falando, nós estamos aqui fazendo a nossa parte falando também, tá? Mas nunca houve um momento tão propício, tá? Para deixar o velho para trás e ir para o novo. Mas lá é uma utopia? Maravilha, eu quero essa, tá? É uma utopia sim, agora são as utopias que movimentam a gente. Ah, é possível um mundo de paz? Olha, eu não sei, mas eu prefiro acreditar que sim do que que não. Então, se cabe a mim acreditar que sim ou que não, eu acredito que sim, pronto, e vou em frente. Tá? Então, é assim que a gente vai. As utopias estão aí para a gente segui-las. São elas que movimentam as coisas. Se eu não conseguir mudar tudo, se eu conseguir mudar 10%, eu mirei em 100%, mas eu consegui mudar 10%, maravilha, tá bom. Eu fiz a minha parte do jeito que eu consegui, do meu jeito, dando o meu melhor. Então, tudo certo. E alguém faz 10, o outro faz 2, o outro faz 20 e tal, sabe? E assim a gente vai indo. Assim a gente vai indo, né? Então, o momento é propício para deixar o velho para trás, desapegar das coisas que não servem mais, para que o novo venha. As novas informações estão aí, novas tecnologias, novas coisas da neurociência, toda essa informação sobre visualização positiva, sobre neurolinguística, sobre consciência próspera, enfim, tudo isso sobre saúde holística, né? Tudo isso, se você pegar aí 20 anos atrás, 30 anos atrás, muito menos gente falava disso. Mas agora, 20 anos, 30 anos atrás, a gente não tinha nem internet, né? Agora, com o advento da internet, então, isso tornou acessível, democratizou isso para todo mundo. Então, olha, sabe, não me venha com essa aqui. Não é? Que, não sei onde está, como fazer. Não existe mais desculpas para não assumir a responsabilidade pela sua vida. Não existe mais desculpas em dizer que não tem opções de melhora. Não existe mais. E outra, se você assume que você quer essa melhora, vai lá e faça. Porque a única coisa que está faltando é só isso, ação. Porque de verdade você já sabe qual que é a mudança. De verdade você já sabe o que você precisa. Você sabe exatamente o que você precisa mudar, quais são as suas fraquezas, quais são as suas forças, quais são as suas partes fortes, fortalecidas e quais são as partes que são capengas. A única coisa que falta talvez seja a ação. Colocar tudo que você aprende em prática. Talvez você tenha passado por centenas, dezenas de programas, centenas, dezenas de cursos, milhares de palestras, vários livros. Mas o que é que você colocou em prática nesse seu renascimento? Será que você encarou tudo isso apenas como um entretenimento? Ou foi uma coisa realmente que tocava o seu momento e trazia ali para você a mudança e a transformação para o renascimento, para renascer? E de verdade, se nós pararmos para ver e para aprofundar um assunto, nós poderíamos ficar 1000 anos com um tema só. Que teria acesso a conhecimentos, a experiências de vidas de outras tantas pessoas. Mas o que nós estamos chamando a atenção aqui é como é que você está lidando na construção, na escrita do seu próprio livro da vida, do seu próprio conhecimento, da sua própria experiência de vida. Esse é assumir essa postura interna que faz a diferença para você. Porque o nosso interesse é que o conhecimento desperte para uma coisa melhor em você. E quando você assume esse seu melhor em você, você fica melhor. E a gente ganha. Quando você fica melhor, nós ganhamos. Porque quanto mais uma pessoa fica melhor no mundo,
outras vão espelhar nela, vão admirar e falar, opa, vamos tentar fazer um pouquinho, ser um pouco parecido com essa, reconhecer essas qualidades que ela tem, e aí outra melhor, e aí formam uma grande rede de pessoas melhores, e aí o mundo também fica melhor. Esse mundo utópico da paz que a gente almeja é formado por um monte de pequenos focos de luz que vão despertando luz aqui, de paz e paz e paz aqui. E aí, de repente, o que era utopia torna-se realidade. Naqueles filmes antigos lá da jornada daquela jornada das estrelas, tinha um negócio chamado que era um telefone que comunicava sem fio. Não existia na época. Hoje a gente tem os celulares. Veja quantas novidades nós temos hoje em acesso. Tudo era utópico, era ficção. Então vamos trazer essa ficção para a nossa realidade. Se aquilo que você acredita é uma ficção, vamos trazer para a realidade. Porque tudo começou na imaginação de um ser humano. Na imaginação de uma pessoa. E através da sua imaginação você começou a criar isso, a materializar. Seja o que for. A cadeira que você senta, o computador que você assiste esse programa agora. Tudo que você observa ao seu redor foi gerado no pensamento, na ideia de um ser humano. Que está beneficiando outras pessoas. Ele teve uma utopia. Ele teve uma ficção e colocou um diferente, e foi isso. Colocou em prática, colocou em ação. Eu acredito que isso aqui vai dar certo. E foi lá e colocou em prática. Vamos colocar em prática, então. Porque a prática é o grande diferencial da evolução de nós, como seres humanos e como planeta. Como seres humanos é isso. O ponto-chave é colocar em prática e transformar o conhecimento em vivência. Vivenciar aquilo. Já dizia o Paulo de Tarso, a fé sem obras é morta, né? Então o negócio é as obras que a fé, você acredita na coisa, vai firme, vai lá, é para você, acredita que é para você, porque é, né? Se aquilo veio de alguma forma, se te inspirou, se você fez uma busca de visão, né? E aquilo te inspirou, vai firme que aquilo é para você. Né? Deixa eu ler aqui da Cláudia, então, que Vamos tem lá. tudo a ver com o que você acabou de falar. É mesmo? Ela falou assim, tiraram as cartas para mim hoje, foi? Pois é, né? Além de se complementarem, era algo que veio de encontro às minhas necessidades neste período. Como dito na primeira carta, a resposta sempre vem para quem pergunta. Gratidão é o que ela envia aqui via o chat da TV Bissegredo. Valeu, Cláudia, sempre aí, né, atenta aí ao nosso programa e sempre participando. Obrigado pela sua participação. E antes que o Alexandre venha falar aqui pra gente que, né, o programa está acabando, vamos tirar uma carta aqui, Samuel, que vai valer pra semana, tá? A carta pra semana. Isso, pense nisso nessa semana. Vamos lá. Olha. O que saiu? Ah, maravilha, sacola de talismã, Tem umas pessoas que andam, né, com ela no pescoço assim pendurado, né, aquele negocinho bonitinho e tal. Essa carta fala de ajuda, não é? Tá vendo? É o assunto que apareceu a primeira vez, apareceu agora também, até a Cláudia falou nisso, tá? Então, assim, ó, confie ou se abra para ajuda. Se abra para os seus aliados, tá? Se abra para que a ajuda venha. Se você não se abrir para ajuda, a ajuda não vem, né? Depende muito de você. Você quer ser ajudado? Se abra para ajuda. Muito bem. A gente vai ficar com essa mensagem de se abrir para essa ajuda. Desejamos aqui uma ótima semana para você, com muitos tesouros, com muito apoio, com muitas possibilidades aí de despertar os talismãs na sua vida e na sua semana para esses presentes todos. Esperamos você na próxima semana aqui pela TV Viu Segredo. Né? Isso aí. Então, até a semana que vem. Tenha uma ótima semana com muita ajuda dos seus aliados. Arro!